Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, no capítulo 4. É um texto que você também conhece, Tiago 4, do verso 1 ao verso 3. E mais especificamente o verso 3, porque hoje eu gostaria de continuar falando a respeito de oração. E eu coloquei o tema hoje como título, que a oração traz luz de quem eu e você, nós somos. A oração, ela é reveladora, ela nos revela. E você sabe que eu nunca pensei a respeito disso. Eu vou te explicar como que eu cheguei nesse pensamento hoje. Eu vou conversando com você e a gente vai sublinhando algumas coisas aqui. Mas o texto que eu quero ler com você é o texto de Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, que Tiago ele começa fazendo um questionamento. Ele fala assim: de onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E aí ele responde, ele faz uma pergunta, ele traz a resposta, dizendo assim: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E aí eu quero chamar a atenção exatamente para as paixões que estão dentro de nós, que são realidades, que elas não poupam a ninguém, não poupam a pastor, não poupam o cara mais consagrado, a mulher mais consagrada da face da terra, não. Existe uma guerra ali dentro de uma alma e dentro de um ser humano. E aí ele fala assim: vocês cobiçam coisas. É isso que ele diz. Antes, no verso 1, ele fala assim: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Eu já tinha lido, né? Ele fala assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. E aí o verso 3, que é o verso que me chama muito a atenção, sempre me chama a atenção. Tiago, o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, ele fala assim: vocês vivem a lutar e fazer guerras e não têm porque não pedem. Agora o 3. E quando pedem? Diga para mim, repita comigo: quando pedem? Olha o que ele vai dizer: quando vocês pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E desde o ano passado, quando eu fui impelido a falar a respeito de oração, e eu me lembro que eu disse para os irmãos, a primeira vez que eu comecei a falar de oração, e a primeira mensagem, ou o primeiro sermão que eu, no ano passado, ainda quando a gente não estava se reunindo na pandemia, que eu falei sobre oração, foi o texto de Ana. Quando Ana ela vai com Eucana e Penina, a sua adversária, ela vai até um ano adorar no templo, e ela pede um filho para Deus. Ela vai, se eu não me engano, em Siló, se eu não estiver equivocado. Foi a primeira mensagem. E eu disse para vocês que eu, como eu estou dirigindo o culto de oração há tanto tempo, eu nunca tinha, na minha história, me preocupado em trazer mensagens que falassem a respeito de oração. Mas quando eu fui impelido a falar sobre isso, eu senti desejo no coração de trazer mensagens e trazer reflexões e sublinhar algumas coisas que a gente pudesse falar acerca de oração. Eu confesso para você que eu me debrucei sobre o assunto. Eu comecei a ler livros que falavam sobre oração, livros que até então eu não tinha dado tanta atenção para o tema. Eu comecei ouvir mensagens de pastores que falavam a respeito de oração. E neste miolo, neste vendaval de informações, eu ouvi muitas coisas a respeito de oração. Li algumas coisas, ou muitas coisas a respeito de oração. E mesmo assim, o muito que eu li ainda é pouco em relação ao que eu precisaria ler. O muito que eu ouvi é pouco em relação àquilo que eu precisaria ouvir. Mas, dentre algumas coisas que eu li a respeito de oração e ouvi, eu aprendi de alguns que dizem que a oração, ela é constitutiva ao ser humano.
Todos oram. Todos oram. Em algum determinado momento, alguém faz uma oração. Eu também aprendi que essa oração nem sempre é para o Deus da Bíblia. Essa oração nem sempre é para Jesus. Essa oração nem sempre é para o Deus Criador dos céus e da terra, para o Deus que está conosco, para o Deus que estaria conosco. Mas o homem ora, porque o homem ele carrega dentro dele, ou tem dentro dele, melhor dizendo, um instinto de que ele, fora dele existe alguém maior no universo. Quando você lê o livro O Fator Melquisedeque, é um livro muito bom para ler. No começo ele é bem pesado, bem cansativo, parece que você não vai nem entender nada, depois começa a abrir o leque. Ele fala a respeito disso, de pessoas que oravam, pessoas que buscavam e adoravam a Deus, e de repente até o Deus que eles adoravam, era o mesmo Deus que a gente adora, só que eles davam outro nome para esse Deus, porque eles não sabem, é um Deus que eles estão buscando. Como Paulo, e aí você fala, pastor, isso que você está falando não é heresia? Não, não é heresia. Por exemplo, Paulo apóstolo, quando ele está no Areópago, Paulo, quando ele começa a ver aqueles altares aos deuses, e vários deuses, aquilo incomoda Paulo, ele encontra lá um altar ao Deus desconhecido. E Paulo fala, esse Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, esse Deus é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que nele existimos, nele nos movemos, é esse Deus, só que vocês não conhecem. Só que eu ouvi também, e aí a gente ouve tanta coisa e cada pessoa vai dizendo alguma coisa, que a oração, mesmo ela sendo constitutiva ao ser humano, eu também ouvi e li que a gente tem dificuldade para orar, que nós temos dificuldade para orar. O ser humano, ele tem muita facilidade para investir tempo em outras coisas, e o ser humano ele não tem tanta facilidade para investir tempo em oração. O homem tem dificuldade para orar. E eu me lembro daquela passagem do Evangelho, quando Jesus, pensando nisso que falaram, que eu li, naquela passagem do Evangelho, quando Jesus ele está em agonia, Jesus ele está na beira da morte, de enfrentar a morte de cruz, e Jesus sabe disso, Jesus vai orar, e como Pedro, Tiago e João são os discípulos mais íntimos dele, Jesus os convida para orar com eles, diz assim, orem por mim. E aí Jesus então, orando, Jesus se angustia, a Bíblia fala que o suor de Jesus se torna em gotas de sangue, Jesus está angustiado, e aí se cumpre o salmo messiânico que diz assim, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. E aí Jesus então ele fica naquela angústia, e quando ele vai até os discípulos, eles estão dormindo. E aí Jesus fala assim para os três, vocês não podem orar comigo nenhuma hora. E a gente encontra então essas dificuldades. Estudando a respeito de oração também, e lendo e ouvindo alguns pastores, alguns irmãos falando, eu aprendi também e ouvi também deles que nós temos dificuldades de orar porque nós não temos o que falar para Deus. Que pouco se ora, muito embora parece uma contradição no sentido de que eu aprendi, e não deixa de ser uma contradição, que o homem é constitutivo ao homem orar, o homem nasce com esse desejo, o homem sabe que tem algo fora dele, só que o homem ele tem dificuldade de orar. Isso eles disseram por quê? Porque o homem não tem o que falar para Deus. A verdade, se a gente for reconhecer a nossa fraqueza nessa área, nós vamos perceber que isso acontece muitas vezes, que nós ajoelhamos para orar, e tem pessoas que não conseguem orar ao menos 5 minutos, porque não sabem o que dizer a Deus. Porque talvez, aquele salmo da Bíblia, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tenha ficado muito distante dessa pessoa. O esconderijo, o quarto de guerra, o momento a sós com Deus. Então eu aprendi isso também. E eu aprendi que essas pessoas, e às vezes nós nos colocamos nessa posição, é porque nós não temos noção, ou esquecemos da noção e do poder que é orar e falar com Deus, o quanto nós somos abastecidos no momento de oração. Eu falei para vocês que eu tenho 40 anos de conversão, vai completar em agosto agora, 40 anos que eu me converti. Eu só tenho uma falha que eu não me perdoo, porque eu não sei o dia que eu me converti. Eu sei o dia que eu fui batizado, 5 de dezembro de 82, mas eu não tenho marcado o dia que eu aceitei Jesus. Isso para mim é uma falha lamentável,
imperdoável. Eu só sei que foi em agosto. Foi agosto de Deus, mas foi em agosto mesmo. Foi no mês de agosto. Mas eu sou do tempo, e é engraçado falar isso, eu sou do tempo, mas eu sou do tempo, e talvez alguns de vocês sejam desse tempo, que o culto de oração não tinha uma explanação de um texto bíblico. Que o culto de oração não tinha nenhuma banda tocando. O culto de oração era o seguinte: o pastor chegava lá, e no meu caso, quando eu me converti, o pastor trabalhava fora também, ele não chegava no horário do culto, um irmão abria a Bíblia, lia um texto e dizia: vamos orar. E nós ajoelhávamos e nós orávamos 50 minutos. Esse era o culto de oração. E assim, o que é interessante, que é lógico que eu não estou aqui reclamando que vocês sempre estão aqui, é uma constatação que eu estou fazendo, porque na quinta-feira, se eu não estiver equivocado, o pastor Ivaldo falava sobre culto de oração, de pouca gente estar frequentando esse culto, o que não é uma exclusividade nossa, da igreja, mas só que eu sou do tempo que quando tinha culto de oração, era muita gente que orava. E o culto não tinha que ter alguma coisa diferente para atrair as pessoas, não, porque a motivação maior e a atração principal era ajoelhar no chão e orar. Então, quando eu olho para isso aqui, eu fico pensando que realmente algumas coisas aconteceram e mudaram. Eu também, lendo a respeito de oração, eu aprendi com algumas pessoas que falam de oração, que eles disseram o seguinte, que a oração, para alguns, ela só tem um viés, ela só tem uma forma de ser. Elas servem de reivindicações e de exigências que nós fazemos para com Deus. Eu já ouvi, por exemplo, expressões assim, eu sempre repito isso, porque, ao meu ver, e aí, muito embora talvez o meu julgamento está errado em relação ao que a forma que eu interpretei da pessoa, mas as pessoas falarem assim: não, se Deus não me der, eu rasgo a Bíblia, se Deus não me der, eu jogo a Bíblia na lata do lixo. E aquilo para mim não soava como alguém que tinha muita fé e muita autoridade em Jesus, não, para mim soava como um desrespeito total a Deus. Porque nós cantamos hoje, essa canção na época que eu ouvi isso não existia, mas eu canto aqui com vocês, quando vocês cantam, a equipe de louvor: se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se Ele fechar a porta, Ele continua sendo Deus. Portanto, ainda que a minha oração seja uma reivindicação e uma exigência a Deus, eu não tenho o direito de rasgar a Bíblia, de jeito nenhum. O que eu tenho direito, e aí na verdade, como o pastor falava também de direito e deveres, o que eu tenho como dever, e isso ainda mais é um dever abençoador, é servir a esse Deus, com muita alegria na alma, com muita alegria no coração, e saber que eu não era digno e que eu não sou digno de servi-lo. E aí, o Salmo de Davi, se eu não estiver equivocado, ele fala assim: eu bendirei ao Senhor enquanto eu viver, em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. E algumas coisas também, além dessas que eu falei, me chamaram a atenção. E aí é quando eu coloquei o título na mensagem. Eu disse para vocês. A primeira coisa, assim, dentro de uma lição agora nos tópicos, já que eu falei algumas coisas que eu aprendi, é que a oração revela quem nós somos. E aí como que eu cheguei a essa conclusão? Essa conclusão não é minha. Mas quando eu ouvi, o meu coração, ele despertou, ele saltou. Falei: puxa, isso é verdade. Eu ouvi isso de Brian Zand. Ele é um pastor americano em Missouri. E esse pastor, ele fala assim, uma das coisas que eu li sobre a oração dele: você é quem você ora. Aliás, você é o que você ora. É isso que ele disse. Você é quem você ora. Eu falei: poxa, mas como isso? Você é quem você ora. E ele disse o seguinte, que nós confundimos desejos com oração. Por isso que eu li o texto de Tiago, para dar uma sustentação nessa minha conversa com vocês aqui, nesse sublinhar de coisas com vocês aqui. Por quê? Porque você é quem você ora. Então, você confunde desejos, vontades com oração. Só que o que é interessante, quando o Brian Zand fala isso, ele fala que quando você e eu, nós ficamos confundindo sentimentos com orações, nós ficamos presos à nossa vontade. E ficando preso às nossas vontades, nós não damos abertura para que Deus ele faça o novo em nossa vida.
para que Deus faça algo novo e diferente em nós, porque na nossa cabeça a gente olha para um foco e a gente fala, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu vou atrás, só que de repente Deus está dizendo, não é isso que eu quero para você. E assim, ele não disse isso, mas eu comecei a viajar na frase dele, quando ele fala que a gente é quem a gente ora. Por isso que eu li o texto de Tiago, que você ora, mas você ora e não recebe porque você pede mal, porque você pede para gastar com os vossos deleites. E aí o que acontece? Nós, por exemplo, vivemos algumas coisas assim complicadas no nosso mundo. Quantos de nós oramos para as pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia do corona? Quantos de nós que oramos? Ou de repente as nossas orações, e aí eu estou dizendo para você, Brian Zand não falou isso, eu que estou viajando aqui naquilo que eu li a respeito do que ele disse, que você é quem você ora. Quantas vezes nós, eu e você, nós oramos e aí a nossa oração, ela gira tudo em torno do Cássio, da Valéria, da Marcela, do Davi, da Priscila, dos netinhos, do Guilherme, da Jéssica, do Ivaldo, da Kátia. E eu estou falando do Ivaldo com respeito, estou falando agora como família. E a gente esquece do irmão que veio aqui e contou alguma coisa. Então, ou seja, o que Brian Zand está dizendo, aqui a nossa oração revelar quem nós somos seres egoístas, que Tiago diz a mesma coisa, que ora só para nós, que se esquece do irmão. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi de um pastor que me doeu a alma quando ele disse isso. Um pastor no rádio, um programa conhecido, um pastor até que eu gostava muito de ouvi-lo e ainda não ouço mais porque não tem mais condição. É um pastor que prega muito bem, que ensina muito bem. Mas o pastor disse assim, olha, quando alguém pede oração para a gente, é mentira que os pastores oram por essa pessoa. Você acha que o pastor vai lembrar de orar por essa pessoa? Aí eu fiquei pensando, eu sou quem eu... A oração revela quem eu sou. Eu sou alguém que me tornou um ser humano egoísta, que só sabe orar para a família e que se esquece de um irmão que precisa de uma ajuda, que esquece de orar por alguém que está doente, que não consegue mais ter nenhuma implicação de emoção e de alguma coisa que mexa com você, diante de tanto caos que a gente vê, isso vai endurecendo o nosso coração, tal qual alguma pessoa que trabalha dentro de um hospital, que vê tanta coisa ruim acontecendo, que parece que tudo que é ruim não afeta mais essa pessoa, só que esse não é o papel de quem ora. O papel de quem ora é realmente ser alguém que diz ser discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus, quando ele encara Jesus, ele aprende que Jesus disse o seguinte, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quando eu vejo o Brian Zand falando você é quem você ora, eu não tenho como deixar de pensar quando Jesus ele chama Pedro e ele recria todo um cenário quando ele chamou Pedro para segui-lo como discípulo, lá em Lucas 5, lá naquela pesca, e aí Pedro ele negou Jesus, dizendo que ele não negaria, todos podiam negar, mas ele morreria por Jesus, só que ele nega Jesus. E quando ele está desacreditado, o Evangelho de Marcos diz que quando Jesus ressuscita e as mulheres vão lá no túmulo e Jesus está ressuscitado, Jesus fala assim, vá aos discípulos e a Pedro, porque Jesus sabia que Pedro estava liquidado emocionalmente. Só que Jesus fala assim para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, a minha oração ela deve sair do meu cercadinho de questões pessoais. Porque senão isso revela que eu sou. E eu sou um ser egoísta que pede e não recebe, porque pede só para gastar com deleites. Uma outra lição que eu aprendi, que eu quero compartilhar com você, lendo sobre oração, é que Jesus ele deseja nos libertar disso. Aí o texto que você conhece pra caramba, que você ora pra caramba, eu ensinei a Priscila a orar, ensinei o Guilherme a orar, que é a oração do quê? Do Pai Nosso. Só que a oração do Pai Nosso, quando você pega o versículo 9, diz assim, um pouquinho antes, que os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, nos ensine a orar como os discípulos de João foram ensinados por João a orar. E aí Jesus disse assim, ó, vocês quando orarem, dá para colocar o 9 para mim, Roberto? Vocês quando orarem, vocês vão orar assim, quer ver? O versículo 9 fala assim, não, é Mateus 6, 9. Diz assim, ó, Mateus 6, 9. É isso, obrigado, Roberto. Olha como que Jesus fala, a gente ora
o Pai Nosso que estás nos céus. Mas antes Jesus fala assim, vocês devem orar assim. Em algumas traduções diz assim, vocês deverão orar assim. Quando eu leio, então, o texto do Evangelho, Jesus dizendo, tá bom, eu vou ensinar vocês a orarem, mas vocês devem orar assim, eu entendo que Jesus está dizendo assim, existe uma forma correta de orar. Existe um jeito certo de orar. Oração não é de qualquer jeito, porque senão a oração de qualquer jeito, ela entra no campo, ela entra numa qualidade da oração de Tiago, que diz o seguinte, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, porque vocês querem gastar com o deleite de vocês. Então quando eu vejo Jesus fazendo isso, eu percebo que Jesus ele está querendo nos libertar de uma prisão, porque eu disse para vocês também, há pouco tempo, que nós confundimos nossos desejos com oração. Nós somos muito levados pelo que eu quero, pelo desejo, então a gente começa a orar e a gente acha que isso é oração, mas é desejo. Só que Jesus ele quer nos libertar disso. Então quando eu vejo Jesus falando assim, vocês vão orar assim, que é uma oração maravilhosa, mas que infelizmente, como o pastor Lorival dizia, falando de oração, ele foi um dos que eu ouvi recentemente falando de oração, ele gastou 5 cultos falando de oração, e ele dizia o seguinte, que infelizmente nós transformamos a oração, e muitos transformaram a oração de Jesus, de Mateus 6, 9 ao 13, que é uma oração maravilhosa, uma oração completa, num mantra. Mas Jesus fala assim, por isso que vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, e o nosso, eu gosto do nosso, porque aí também ele vem, ele derruba aquilo que Tiago está dizendo do coração das pessoas. Porque o nosso, ele traz uma ideia de comunidade. O nosso, ele traz uma ideia de união. O nosso, ele traz uma ideia de preocupação. O nosso não é só para mim, e o nosso não é só para minha família. O nosso é para todos aqueles que são filhos de Deus. É nosso. Então o problema do meu irmão é nosso. A dificuldade dele é nosso. Paulo disse, o seu irmão se alegre com ele. Se ele chora, chore com ele. É nosso. E aí ele fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, então Jesus, ele está ensinando aqui, sair do limite nosso, de ficar só orando, sem que a gente se abra para o novo. Porque quando eu oro simplesmente os meus desejos, eu fico preso. Eu me torno alguém escravizado pela minha vontade. E aí a oração aqui, de quem ensina, é a oração do maravilhoso conselheiro. No domingo retrasado, quem estava aqui de manhã, quando eu preguei às 8h30, eu falei assim que, a gente sempre fala assim, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E aí eu falei, não, mas o certo é maravilhoso conselheiro. E eu nunca tinha reparado isso, só que quando acabou o culto, uma pessoa veio falar comigo, falar, pastor, mas na minha Bíblia tem vírgula. Aí eu falei, danou tudo. Então danou tudo. Eu achei que eu li errado, então eu lia certo, né? Eu falei, eu vou estudar, porque na verdade eu vou procurar. E aí eu procurei e não achei nada. Mas eu lembrei do Elcio, né? Falei, o Elcio, me ajuda. E aí falando com o Elcio falou o seguinte, exatamente. No texto original, e aqui você que está pegando um adendo da mensagem, não tem a vírgula no texto original no hebraico. E a tradução é assim, poderia ser o esplendoroso conselheiro, o extraordinário conselheiro, o maravilhoso conselheiro. Então, quando Jesus fala assim, vocês querem que eu ensine vocês a orar? Quem está ensinando a gente a orar é um maravilhoso conselheiro. E esse maravilhoso conselheiro, ele nos ensina a orar de um jeito que ele quer nos livrar dos nossos propósitos, das nossas vontades, dos nossos sonhos, que são permitidos por Deus, mas sonhos fúteis, aquilo que Tiago fala de pedir mal para gastar com deleite, ele não quer que a gente aprenda e que a gente se prenda somente nessa oração. Pelo contrário, ele quer que a gente ore, como Paulo disse para que a gente ore, aprendendo que nós temos um Deus. Quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 2, Paulo fala que a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é agradável, ela é boa. Então Jesus deseja que esses desejos fúteis, eles sejam colocados de lado. E uma outra coisa que eu aprendi nessa história de oração, é que Jesus ele quer que a gente se torne maduro na oração. Maturidade na oração. Que a gente não seja mais menino. Por isso que Paulo, quando ele escreve aqui aos Romanos,
que a vontade de Deus que está aparecendo aí para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A maturidade de alguém que ora é a maturidade de alguém que se projeta e se coloca nas mãos de Deus em oração. Dizendo assim: Senhor, a minha vontade não tem que ser feita, a minha vontade não tem que ser realizada, é a tua vontade. Aliás, foi isso que Jesus orou no Getsemane: seja feita a tua vontade, não o que eu quero, a tua vontade. E quando a gente chega ao ponto da gente orar assim, e da gente desejar assim, orar e saber que nós temos que buscar a maturidade no sentido de respeitar e entender e aprender e receber de Deus que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Então nós vamos realmente aprender a orar do modo que realmente Deus deseja que a gente ore. Aquele texto de Provérbios, eu até pulei o texto de Provérbios 4:23. Provérbios 4:23, por exemplo, fala assim que do coração procedem todas as saídas da vida. Ou seja, então do coração procedem os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas vontades. É isso que acontece. Agora, a maturidade da oração é que assim, eu oro a um Deus que é todo poderoso, que é todo capaz, que pode todas as coisas, que não está preso, um Deus que ele tem poder para agir, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que me ouve, um Deus que faz a vontade dele ao meu respeito, mas é um Deus que eu estou orando e a minha oração não tem a pretensão de alterar a realidade da circunstância. Se eu orar pedindo: Senhor, altere essa realidade, altere a realidade que eu vivo, e ainda que a realidade não seja alterada, a maturidade da oração é aquilo que vai me transformar. A oração tem que me mudar. Toda vez que eu oro, eu estou sendo mudado, eu estou sendo transformado. Essa é a maturidade da oração. Por exemplo, Filipenses 4, versículo 6, quando o apóstolo Paulo ele fala à igreja de Filipenses, é um texto que você conhece também muito: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, seja conhecido o quê? Apresente seus pedidos a Deus. O que Paulo fala? Versículo 7, né? Ele vai dizer o seguinte: apresente a Deus, e olha o que vai acontecer no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e guardará o quê? A vossa mente em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, gente, que essa maturidade de orar é a maturidade onde eu aprendo o seguinte: olha, eu preciso agora me localizar. A oração revela quem eu sou. O que eu estou orando? Para quem eu estou orando? Por que eu estou orando? Como que eu estou orando? Eu preciso mudar essa forma de orar, porque eu estou orando só para mim. Eu estou esquecendo de tantas coisas que eu tenho que orar. Eu esqueço de tantas coisas. Eu esqueço de orar, de repente, para a minha família que não aceitou Jesus, um pai, uma mãe. Eu esqueço de orar, porque a oração é uma oração que é sentimento, é vontade, é desejo. E você não recebe por quê? Tiago diz: porque você pede mal, porque você pede para gastar com os deleites. Agora, eu tenho que entender que eu tenho um Deus nos céus, eu tenho um Senhor Jesus que está desejoso para que eu chegue para Ele e fale: me ensine a orar. E aí Ele fala: você vai orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, veja bem, é uma oração completa, não é um mantra. É uma oração de quem é maduro, de quem entendeu que orar não significa ter na mão um bilhete que eu posso pedir tudo para Deus e Deus tem que me dar tudo. Existem orações que Deus... Eu sei que é cruel pensar assim. Eu sei que é difícil a gente parar e analisar isso, porque as pessoas falam assim, que Deus responde todas as orações. Deus diz sim, Deus diz não, e Deus diz espera. Eu sei que é cruel. Por exemplo, uma mãe que ora para um filho que está doente, um filho que tem câncer, um filho que está na beira da morte, você olhar para a pessoa e dizer o seguinte: não, a oração, irmã, Deus vai dizer sim, Deus vai dizer não, ou Deus vai dizer espera. E aí também entra no primeiro ponto: você é quem você ora, sem nenhuma empatia com essa irmã que ora, sem nenhuma empatia com essa pessoa, de se colocar no lugar dela e dizer: e se fosse o meu filho? Ou então, como eu também aprendi nessas
andanças a respeito de oração, que tem pessoas que vão dizer assim para essa mãe: não, sabe por que o seu filho não foi curado? Porque você não orou com fé. Porque se você tivesse orado com fé, minha irmã, Deus tinha curado o teu filho. Olha que palavra mais demoníaca na boca de alguém que fala isso. Porque qual mãe que vai fazer uma oração com mais fé para um filho que está morrendo? Que mãe é essa? Que não vai usar toda a fé que ela tem para que o filho dela seja curado? Mas aí vem um endemoniado, um encapetado: não, você não orou com fé. Não, porque você é quem você ora, porque você não se projeta no lugar do outro, porque você não se coloca no lugar da outra pessoa, porque você simplesmente está orando, pensando em você, se esquecendo que existe um mundo que sofre, esquecendo que tem mãe que sofre, esquecendo que tem crianças que morrem todos os dias com essa doença, com essa enfermidade. E quantas vezes nós paramos para orar pelas crianças que têm câncer? Quantas vezes? Então, o que o Espírito Santo me chamou a atenção, e tem me chamado a atenção, é exatamente isto. Que eu e você, a gente aprenda que orar é a experiência mais democrática que existe para todos. Deus, Ele concede a todos o acesso a Ele, depende de quem vai acessá-lo e da vontade de acessá-lo. Mas a oração, ela tem uma forma correta de orar. Porque Jesus falou: vocês vão orar assim. Um Pai que é nosso, é de todo mundo. Uma vida que tem que ser comunitária, uma vida que tem que ser uma vida que eu olhe para o meu irmão e ore por ele, abençoe ele e sou abençoado por ele. Que o reino de Deus estabeleça não apenas no céu, na terra como no céu. E se a terra é o local do reino de Deus se estabelecer, não é um reino onde ele tem alguma aparência humana, não, porque Jesus disse assim: o reino do céu, ele não tem aparência, se alguém falar é isso, é aquilo, não, o reino de Deus está dentro de vocês, o reino dos céus é dentro de vocês o reino dos céus. É isso que Jesus quer que a gente ore, do pão, o pão que Ele dá todos os dias, ou seja, é uma oração perfeita. E que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos guarde. A equipe de louvor pode vir, nós já vamos encerrar. Que a gente permita que as orações que nós fazemos todos os dias, e eu não sei qual que é a sua frequência de orar, mas que a nossa oração seja uma oração que agrade a Deus. Que a nossa oração seja uma oração que agrade ao Senhor. Que a nossa oração seja uma oração que toque os céus. E que a gente permita que esses encontros que nós temos com Deus, eles nos mude. Que a gente não seja igual desde quando a gente entrou a primeira vez na igreja, que a gente acessou a porta do Evangelho. Pelo contrário, que cada encontro com Deus a gente possa ser transformado. E que o nosso momento de oração também não seja não sejam momentos onde eu estou de uma maneira totalmente egoísta, tentando convencer a Deus de que a minha vontade tem que ser realizada. Porque, como Paulo nos ensina, eu posso não mudar a circunstância. Eu posso não mudar a realidade. Aliás, Deus, com a minha oração. Mas eu posso sim, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, receber a paz de Deus dentro do meu coração. E dizer assim: olha, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém?